Olá, sejam bem-vindos. 14º Encontro de Iniciação Científica em Enfoque. Autores: Professora Neiva Silvana, Márcia Romovic Souza e Rosilene Gomes. A mulher em situação de rua e as políticas públicas. Projeto de pesquisa População em situação de rua em Curitiba. Perfil e vivências no território central da cidade. Ao longo dos estudos realizados no projeto de pesquisa População em situação de rua em Curitiba, perfil e vivências no território central da cidade, uma questão que ganhou evidência foi a reduzida quantidade de informações e produções acerca das mulheres que fazem vivência de rua. Em revisão bibliográfica realizada nos portais Cielo e periódicos CAPES, foram selecionados 55 artigos tratando da população em situação de rua no Brasil. Dentre estes, apenas um tratava da questão da mulher. Observando também os dados do Cadastro Único de Programas Sociais, em Curitiba, foi possível notar que as mulheres representam 10% da população de rua cadastrada. Esses dados são da FAS de 2018. Objetivou-se com este estudo compreender as especificidades das demandas das mulheres em situação de rua, além de buscar conhecer as políticas voltadas à mulher, já que o Brasil ainda conta com políticas frágeis, e em que medida estas se efetivam quando se trata da mulher em situação de rua. Para o entendimento da temática da população em situação de rua, é necessário que se compreenda as razões que constroem este fenômeno. Para além das razões individuais, é preciso apreender tal fenômeno de forma ampla na construção da sociedade capitalista. Esta razão ampla coletiva está alicerçada no surgimento do capitalismo, que tem como base estruturante a acumulação do capital e a apropriação de riqueza produzida coletivamente. Conforme Yamamoto e Carvalho, 2000, página 77, a questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre proletariado e burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção além da caridade e da repressão. Dentre os diversos e possíveis fatores estão, por exemplo, a quebra de vínculos, as relações de trabalho em que a mulher é desvalorizada pelo simples fato de ser mulher. O desemprego são elementos que cooperam com o processo de ida das mulheres para a rua. Destaca-se, contudo, que um fator, em conjunto com aqueles já citados, é a violência sofrida pelas mulheres. Como estratégias de proteção, algumas mulheres se sujam com urina e fezes, a fim de afastar pessoas que possam tentar se aproximar. Além de não raros os casos onde as mulheres fazem uso de vestimentas e cortes de cabelo masculinizados, que as façam passar despercebidas em meio a tantos homens na rua, como forma de sobrevivência no ambiente de rua. Essas são algumas estratégias adotadas por elas no intuito de se proteger. É importante destacar que as poucas políticas voltadas à mulher no Brasil são resultados da pressão por parte de movimentos sociais na década de 1970 e seguintes. Estas buscam dar proteção às mulheres que sofreram algum tipo de violação de direito, seja ele qual for. As políticas sociais, desde a Constituição de 1988, compreendem entre seus princípios a universalização. Todavia, são excludentes, principalmente quando se trata da mulher em situação de rua. Neste sentido, políticas públicas destinadas às mulheres são, até hoje, o Plano Nacional de Política para as Mulheres e a Política Nacional da População em Situação de Rua.
Os diversos tipos de violência a qual a mulher em situação de rua convive pode ser motivada por disputas de território, pontos de prostituição, pontos de tráfico de drogas, entre outros. Também na expectativa de sofrer menos violência, encontro companheiros que muitas vezes farão uso de violência com as mesmas, como a violência sexual, por exemplo. Por medo ou submissão a seus companheiros, sujeitam-se a viver desta forma, a fim de evitar serem violentadas por diversos outros. Entretanto, a escolha de um único companheiro não as livra dos abusos e violências advindas dos mesmos. Nota-se que não há uma lei específica que dê conta da violência sofrida pela mulher em situação de rua. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que é reconhecida como a principal lei de proteção à mulher no Brasil, é bastante específica, não se aplica de forma imediata aos casos de violência contra a mulher em situação de rua. Desta forma, se pode inferir que a Lei 11.340 de 2006 não constitui uma legislação abrangente de proteção ao gênero feminino. Observa-se, então, que as mulheres em situação de rua encontram-se mais ameaçadas do que os homens e menos assistidas pelas políticas públicas do que outras mulheres, por não possuírem uma referência de domicílio. A partir desta pesquisa, foi possível concluir que as mulheres são vítimas de uma exclusão histórica e cultural, que ainda se reproduz com intensidade na atual sociedade. O Brasil conta ainda com políticas frágeis para as mulheres, o que faz com que estas sejam desassistidas, evidenciando a violência e a perca do status de cidadania destas mulheres. Observa-se, por fim, que o presente estudo não foi suficiente para dar conta de compreender todas as especificidades que compõem o mundo da mulher em situação de rua.